Saudações, meus amigos, bem-vindos. Mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito. Você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E a gente vem aqui hoje mais uma aulinha do curso de Plástico Modelismo. Tamo lá naquelas aulinhas chatas, teóricas, mas tem que ter. Tem que ter. Preciso ensinar essas coisas para vocês. E hoje a gente vai falar sobre tintas plásticas. Mais especificamente, tintas plásticas solvidas, ou, como alguns podem chamar por aí, eu mesmo uso bastante esse termo, tinta automotiva, porque vem lá da indústria automotiva, vem lá dos funileiros. Então é comum usar esse termo aí, eu mesmo uso bastante. Quando você ouvir o Chiquito falar assim, vou usar a tinta automotiva, a gente está falando desta categoria de tintas aqui. Bora lá então fazer mais uma aulinha, mas antes de ir para a nossa aulinha, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa seu like aqui no vídeo. O canal é pitucho, a gente precisa aí de todos os likes possíveis. Deixou o like aí? Então beleza, eu vou soltar uma vinheta e a gente vai começar o vídeo de hoje. Bora lá, YouTube! Quer aprender a montar os seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras, do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo, e com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 12 do curso de Plástico Modelismo do Blog do Chiquito, versão 2025. E como eu já disse, hoje o tema é tintas plásticas solvidas, ou famosas tintas automotivas. Nós estamos aí no meio de uma série explicativa de tintas. Então a gente já teve a aula introdutória, a gente já falou sobre primer. Na última aula a gente falou sobre tintas oleosas e hoje a gente vai falar sobre tintas plásticas. Você já está careca de saber como que funciona uma tinta. A tinta é basicamente o veículo, ou nesse caso resina, e a gente pode chamar resina agora nesse tipo de tinta aqui, é o termo adequado. Resina, pigmento e solvente. Você conhece já essa formulinha, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a partir desse tipo de tinta, o mais adequado mesmo é chamar de resina, o veículo ou resina, né? Veículo engloba todo mundo, resina a partir daqui, porque a gente está falando de tintas basicamente à base de nitrocelulose, tá? Ou seja, origem vegetal. As tintas plásticas, elas têm origem vegetal, na celulose, na nitrocelulose. Existem as tintas sintéticas também, mas a gente engloba, a gente chama de resina também, porque as tintas sintéticas, elas imitam o comportamento da nitrocelulose. Então tá tudo bem. Então assim, vamos chamar tudo de resina. Algumas resinas vão ser sintéticas, não vão ser vegetais, mas aqui estamos na base das resinas. E essas resinas são literalmente plásticos. Elas são o plástico que a gente conhece. Por exemplo, quando a gente fala de uma tinta acrílica, o veículo da tinta acrílica é o acrílico, aquele mesmo acrílico que está na janela do avião, na tabela de basquete, no vidro do relógio, aquele acrílico lá usado muito na mecânica também, é aquele acrílico lá, não tem outro. Acrílico é aquele lá, aquela lá é a resina, aquilo lá é o plástico que se encontra dentro de uma tinta acrílico. Tá certa essa afirmação? Não, não tá. O que a gente chama de acrílico ou resinas alquídicas, né, se ramifica por muitas coisas, tá? Mas para hoje, para você entender, para você
ter esse entendimento que eu quero passar para vocês, nós vamos considerar que sim, acrílico é tudo igual, acrílico é aquilo lá, fechou, morreu naquilo lá. Então você tem um plástico e você vai fazer uma tinta a partir desse plástico. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que transformar este sólido em um líquido. Então como que você transforma uma tabela de basquete numa sopa? Tá? Existem duas formas. Você pode fazer isso através de calor, você pode derreter o plástico, você fazer uma fusão a quente dessa tinta, mas não daria muito certo no nosso caso, né? Como que você vai trabalhar com um negócio a 300 graus aqui, né? Derretendo o teu kit? Não, o calor não serve para nós. Qual que é a outra forma de você derreter uma peça, de você fundir uma peça? Através de química, você fazer uma fusão química nesse plástico, você atacar ela com um ácido corrosivo ao ponto de derreter este plástico e liquefazê-lo. É o que essas tintas plásticas fazem. Então quando você pega uma tinta acrílica, ela tem um naco de acrílico ali dentro, você jogou um solvente ali e aquele solvente derreteu. No caso, o thinner, tá? Mas vamos deixar bem claro já, desde já, que eu estou falando de acrílicos solvidos. Não estou falando de nenhuma espécie de acrílico à base de água, daqueles que vocês conhecem, e eu já tenho certeza que alguém estava com o dedinho levantado para perguntar. Não estamos falando de Acrylex, de Vallejo, de Tom Color, de Talento, de AK, de MIG, de Scale, de Army Painter, de Green Star. Não estamos falando desse tipo de tinta ainda. Este tipo de tinta vai aparecer no próximo vídeo. E você vai entender de uma vez por todas a diferença dessas tintas para a tinta que eu estou falando agora, tá? Então, pode baixar seu dedo aí, você não vai fazer essa pergunta. A gente está falando de tinta automotiva, o acrílico automotivo, por exemplo. E algumas tintas do hobby também funcionam a partir desse mecanismo. Então, você pega um acrílico, derrete ele quimicamente através de um solvente, no caso o thinner, vai formar uma sopa, vai formar uma geleca, você joga o pigmento lá dentro, você tem a tinta, você tem o veículo, que é o acrílico, você tem o solvente, que é o thinner, já vou falar um pouquinho do thinner daqui a pouco, e o pigmento você coloca suas cores lá, formou sua tinta. Curiosamente, o funcionamento dessa tinta, ela funciona da seguinte forma: você derrete com alguma química, mas alguma química apropriada que torne a molécula desse plástico ativa, mas não a deteriore, né? Não decomponha. Ela apenas vai perder suas ligações a ponto de ficar liquefeita, mas o acrílico, a resina ainda está lá, diluída, derretida, mas ela ainda está lá. Quando você aplica essa tinta e o seu ácido, o seu solvente, no caso o thinner, é muito volátil, ele vai evaporar, ele vai se dissipar na atmosfera. Enquanto ele se dissipa, este plástico começa a refazer essas ligações. Essas ligações não foram estragadas, elas foram soltas, mas elas continuam lá. E a partir do momento que não tem mais o solvente para soltar essas ligações voltam a ser refeitas. Então quando você pinta com esse tipo de tinta, você joga um plástico derretido sobre a superfície e com o tempo esse plástico derretido se solidifica de novo, formando um revestimento sobre a peça. É interessante a gente pensar nesse aspecto, porque a gente começa a entender como que esses tipos de tinta possuem tanta resistência mecânica, tanta eficiência, né? Primeiro, devido a essa volatilidade toda desse processo. Esse processo é muito volátil, tem muita energia acumulada nele mesmo. E segundo, que diferente do tipo de tinta anterior e diferente do tipo de tinta posterior do próximo vídeo, essas tintas se solidificam e voltam a ser a matéria-prima delas. Então você pintou seu kit com um acrílico automotivo, você criou uma camada de acrílico sobre ele, como se fosse um escudo, como se fosse um campo de força de acrílico em volta do seu modelo. Este é o poder das tintas plásticas. Não vai acontecer, por exemplo, as tintas à base de água. Lá na frente, no próximo vídeo, vocês vão entender que
que o processo é um pouco diferente, ele não é tão volátil assim. Na verdade, ele não é quase nada volátil. A mais tradicional tipo dessas tintas é a famosa laca nitrocelulose. Você já ouviu falar deste nome? Laca nitrocelulose? Laca é um termo bastante antigo mesmo, assim, pré-revolução industrial, que refere-se a coisas que você aplica e deixa brilhante, como se fosse um verniz. Tá? Isso porque desde a antiguidade, lá desde os pintores de estátua gregos, eles já revestiam as estátuas com resinas de árvores para aumentar a durabilidade da tinta, né? Nada mais é que uma laca e nitrocelulose, porque vem da árvore, vem da celulose. Então é uma cadeia de polímeros vindo da celulose. Este nome em inglês chama-se lacquer. Então toda vez que você se deparar com uma tinta lacquer, saiba que você está nesse patamar de tinta. Você está aqui nesta casinha de tintas das nitroceluloses. Né? Lacquer é igual a laca. Tá? Quando você quiser entender o que é laca, lembra, por exemplo, do pato laqueado. Já viu um pato laqueado? Aquele prato tradicional chinês, que é um pato que você inverniza ele com açúcar, ele parece um vidro, ele parece um espelho, né? Lembra daquilo? Aí você vai assimilar bem esse termo aí de laca, lacquer e afins. E existem vários tipos de laca nitrocelulose. Existem vários tipos de celulose e vários tipos de lacas nitrocelulose. A das mais tradicionais e que faz ótimas tintas, inclusive para o plástico modelismo, é a laca nitrocelulose criada pela Dupont nos anos 30, que a gente chama de Duco. Eu gosto muito de Duco, eu uso muito Duco, é a minha tinta favorita. Das manutenção de aerógrafo, das aulas de aerografia, eu estou sempre usando o Duco. O Duco é uma laca nitrocelulose, é uma tinta automotiva, é uma tinta diluída com thinner, que está dentro dessa categoria. Tá? Ele não é feito assim de nenhum plástico muito conhecido assim, da sua forma sólida, mas ele ainda usa esse processo aí, né? Ele já é uma nitrocelulose que foi desenvolvida para ser tinta. Nós temos o acrílico. O acrílico automotivo já foi uma tinta bastante usual, hoje é uma tinta que está caindo em franco desuso. É muito difícil, é raro de achar acrílico automotivo hoje em dia, mas você tem também tintas dentro do hobby de marcas famosas que se encaixam nesse perfil. Como o caso, por exemplo, mais clássico, tinta Tamiya e tinta da Gunze, a Mr. Color, a tradicional, porque a Gunze tem outras linhas de tintas também. A tinta acrílica da Tamiya, ela parte dessa prerrogativa. Então ela é um plástico solvido com pigmento dentro, e com o tempo ela volta a ser um plástico sólido, tinta da Gunze também. Tem uma tinta que a gente gosta muito de usar, principalmente aqui no Brasil, outros lugares do mundo usam também, mas nós somos campeão de usar, e é uma tinta boa, eu gosto de usar também, principalmente para autos, é o poliéster. O poliéster também funciona a partir dessa mecânica. O poliéster, ao contrário do acrílico e do Duco, ele já é uma resina sintética. O poliéster ele vem do petróleo, mas a gente ainda chama de resina. Tá errado, mas continua. É uma tinta muito moderna que é usada para alcançar certas colorações, que algumas tintas têm algumas limitações de coloração. O poliéster consegue superar esses tipos de tinta. E hoje a gente já tem também materiais cerâmicos sendo introduzidos nessa categoria de tinta, para aumentar o brilho, aumentar a resistência. Já está muito comum. Eu, por exemplo, já uso aqui verniz cerâmico, mas deixa para lá. Verniz vai ter seu vídeo aqui, não vamos falar disso ainda. Essas tintas elas são solvidas e não diluídas, tá? Solvidas no que a gente chama de thinner aqui no Brasil, mas nós temos que tomar cuidado aqui. No Brasil, o thinner se refere a um produto bastante específico, que mesmo assim tem variações. Thinner não é tudo igual. Tá? Você vai usar thinner na aerografia, você não vai calçar sua havaiana e de chinela até a casa de construção ali do teu bairro e comprar o primeiro thinner que ela te vender. Não vai. Mesmo dentro daquilo que a gente chama de thinner, existem
as especificações. Pra você não perder o bonde, o thinner que eu uso chama-se Lux Nova 237. É o thinner que eu uso, é o thinner que eu recomendo. Também tem um thinner muito bom, que eu não uso mais porque ele é muito fedorento, que é o PPG 454. Ou você pode encontrar também com o Sherwin-Williams 454. Ele é um bom thinner, mas ele é bem fedorento. Eu não gosto muito dele, não. Isso que a gente chama de thinner é um produto composto. Ele vai um pouco de terebentina, que a gente já comentou no vídeo passado. Ele também vai um pouco de álcools, no plural, tá? Porque ele pode ter tanto o álcool do etanol, o álcool de cana. Ele pode também conter álcool isopropílico, e o nosso thinner pode ter alguns agentes também, alguns agentes secantes, agente retardante, anti-blushing. Tem algumas coisas que entram, mas o que a gente chama de thinner é este composto de terebentina, álcools e alguns benzenos feitos para diluir o quê? As tintas plásticas. Disso que a gente está falando hoje, tá? Mas toma cuidado com esse termo, porque thinner é uma palavra em inglês para afinador, solventes, sabe? Alguém pode te vender lá fora um thinner airbrush, um thinner para valer, e não sei isso que a gente está falando, tá? Então, esta aula aqui é muito específica aqui pro Brasil. Se você está assistindo a gente aí no legendado ou não está no Brasil, procure nas lojas do ramo, nas autopeças, nas lojas de tinta automotiva, os solventes específicos utilizados para laca nitrocelulose ou para tinta poliéster. Cada lugar vai dar um nome disso daí. É meio complicado. O que é legal dessas tintas? Por que elas são as minhas tintas favoritas? Porque essas tintas são as tintas ideais para o aerógrafo. Teu aerógrafo acorda de manhã pedindo que você use essas tintas nele, tá? Essas tintas têm o balanço ideal do aerógrafo. Quando a gente estiver falando mais para frente, eu vou falar disso a respeito de quão volátil, quanto fina a tinta tem que ser para trabalhar bem no aerógrafo. E aqui a gente está tratando do tipo específico, ideal para o seu aerógrafo. Lógico, você pode usar outro tipo de tinta no seu aerógrafo, mas se você deixar o seu aerógrafo escolher, ele vai escolher uma dessas tintas desse vídeo de hoje. Pode ter certeza. Porque elas têm esse balanço legal, elas são muito finas, os pigmentos são finos, passam com facilidade pelo aerógrafo e elas são solvidas, elas têm volatilidade. O aerógrafo lida melhor com a tinta, quanto mais volátil ela for, melhor o aerógrafo lida com ela. Então o aerógrafo trabalha super bem com elas e elas ficam super boas, o acabamento delas é incrível. Aqui tem o acabamento piorzinho dessas tintas aqui, que dá um pouco mais trabalho. Talvez seja as tintas da Tamiya, que elas tendem a dar uma enrugada se você não souber aplicar direito. Vou ensinar para vocês nesse curso, mas não vai ser no vídeo de hoje. E também as tintas poliéster. A tinta poliéster, por natureza, ela fica fosca quando você aplica ela. Mas não dá para chamar isso de baixa performance, porque isso é meio de propósito, porque as tintas automotivas poliéster, elas são feitas para serem aplicadas com um verniz depois. Então elas secam, endurecem de um jeito, já se preparando para o verniz que vai vir depois. Então não é um defeito, é uma característica. Mas o Duco, por exemplo, o Duco é uma tinta maravilhosa, uma tinta que se você aplicar direitinho, o acabamento fica incrível. Os acrílicos automotivos também. O acrílico automotivo ele tem uma transparência, às vezes até um pouco difícil de aplicar, porque ele não cobre de uma vez, mas quando você pega a mão, é uma tinta que reluz. Por isso que elas chamam lacas, entendeu? Porque essas tintas, a natureza delas é brilhar. É muito comum você usar um Duco numa coloração fosca, sei lá, no 34088, Olive Drab, fosco, você aplica e ele fica brilhante, porque o Duco tem a natureza de ficar brilhante, o acrílico automotivo tem a natureza de ficar brilhante. As tintas Guns, as tintas Tamiya também, tá? Aqui eles põem muita carga nessas tintas para aumentar o rendimento delas, aí isso pode dar uma tendência delas ficarem bastante ásperas. Mas tinta Tamiya, por exemplo, a série brilhante da Tamiya, a série X da Tamiya, se você souber aplicar com o thinner certo, no aerógrafo certo, elas ficam muito brilhantes. Muito brilhantes. É impressionante a capacidade de brilho que essas tintas têm. Pouca gente sabe, pouca gente foi atrás de ver isso daí.
Pô, Chiquito, então a gente achou a tinta perfeita, porque ela é a mais fácil de ser aplicada, o aerógrafo gosta, é a melhor tinta que tem para treinar novos alunos na aerografia, o acabamento fica impecável. Por que a gente aprende os outros tipos de tinta, então? Porque ela não faz tudo. Infelizmente, ela não resolve todos os problemas. Quer ver um problemão? Esse tipo de tinta é um tipo de tinta muito ruim de ser trabalhado no pincel. Sabe a carga que eu falei que tem nas guns e que tem nas Tamiyas? Justamente eles colocam, um dos intuitos deles é colocar essa carga, é dar um pouco de textura para essas tintas trabalharem no pincel. E se você já trabalhou com essas tintas no pincel, comparado a outras coisas que a gente tem no mercado hoje em dia, você já deve ter reparado que essas tintas trabalham bem mal no pincel, né? Sim, é aquele... Essa tinta funciona no pincel? Funciona, né? Essa é a resposta que a gente dá, né? Agora os outros tipos de tinta, poliéster, duco, acrílico automotivo, laca automotiva, nem pensar pincel, né? O pincel estraga com elas, né? Então a gente não consegue ficar só nesse tipo de tinta, a gente precisa das outras também, porque o plástico modelismo precisa muito de pincel. Então é complicado ficar preso nesse tipo de tinta. A gente consegue usar muito esse tipo de tinta, mas a gente não consegue usar sempre. E tem um lance também, que a maioria dessas tintas sentem uma certa obrigatoriedade de uso de primer, né? O duco e a laca, por exemplo, são evidentes o uso de primer. E o primer dessas tintas, inclusive, são tintas com uma composição completamente diferente. O primer do duco, por exemplo, é um primer acrílico. Você tem que trocar a resina para o primer funcionar, porque o duco e a laca nitrocelulose não aderem direto no plástico de jeito nenhum. É pintar e sentar e ver a tinta caindo do kit. É bizarro. O primer é obrigatório nesse tipo de tinta. Tinta Tamiya, as tintas acrílicas automotivas, elas já não têm essa obrigatoriedade de primer. Você já consegue usar uma tinta Tamiya sem primer num kit, dá para usar. Apesar de que Tamiya tem primer, né? Lembra aquele lance na aula de primer que eu falei para vocês? Eu recomendo aplicar sempre. Tinta Tamiya não precisa de primer, mas tem o primer da Tamiya. E eles falam para usar. Então, e aí? Esse é meu tipo favorito de tinta. Vocês vão me ver muito provavelmente eu vou pintar o kit do curso com duco, tá? Se acostumem. Se alguém quiser dicas de como arrumar duco, quem fornece, da onde vem, me procura depois que eu posso dar essa dica para vocês. Vocês podem comprar numa loja de tinta automotiva. Tem marcas trabalhando por hobby, como o caso da PR Colors, grande amigo meu. Tem a Dricolors também, um abraço pro Adriano, fabrica poliéster por hobby. Ele também tem um pouquinho de duco, ele também tem um pouquinho de acrílico. Então tem uma galera dentro do hobby mexendo com esse tipo de tinta. Tem as tintas da Tamiya, tem as tintas da Gunze, principalmente ali a linha Mr. Colors, e tem os tipos novos de tinta circulando que ainda se encaixam dentro dessa categoria, como o caso da Real Colors da AK, que é uma laca nitrocelulose, e a própria Tamiya também está com uma linha nova que chama Lacquer, que é uma variação, não é mais acrílico, né? É mais parecido com duco. É uma variação de resina, ignorando um pouco a parte de pincel e focando bastante no aerógrafo. Outras pessoas estão lançando lacas nitrocelulose, né? A própria Gunze está com uma linha de nitrocelulose também. Aí a Aquacolors, que Aquacolors é do vídeo que vem, não é desse ainda. E lógico, não podemos descartar isso daqui. Eu me dou muito bem com thinner. Para mim, eu não tenho problema nenhum em absoluto com o thinner, ainda mais usando o thinner certo. Esse thinner que eu indiquei. Se a Lux Nova quiser vir patrocinar o vídeo do blog do Chiquito, estamos aceitando, né? Só ter fornecimento de thinner já ficaria feliz. Mas a gente não pode desconsiderar as pessoas que não podem, não conseguem ou simplesmente não querem trabalhar com thinner. O thinner é um solvente. Ele não é um diluente, ele é um solvente. Ele é um solvente de polímeros. Sabe o que é feito de polímero? A tua tinta. Tua tinta é um polímero. Sabe o que mais é um polímero? Você. Você é um polímero. Você é uma série de polímeros. Então, um solvente de polímero vai te fazer mal em algum nível. O tanto quanto suas membranas protetoras aguentar segurar a bronca. Então,
Óbvio, tem gente que não quer usar thinner, não quer dar thinner na mão do filho que está começando no hobby, né? E é por isso que a gente tem outros tipos de tinta que vão ficar para o próximo vídeo do curso. Não vão ficar para esse aqui, não. É no próximo vídeo do blog do Chiquito que a gente põe um ponto final uma vez por todas essa história de ter 2, 3 acrílicos diferentes. Por que não mistura Tamiya com Vallejo? É no próximo vídeo que vocês vão entender, que agora vocês sabem como funciona uma tinta plástica, a química básica da coisa. E no próximo vídeo essa química vai ser mudada para que você tenha uma tintinha sem cheiro nenhum e finja que não está te fazendo mal, porque fazer mal toda tinta faz, né? A única forma segura de você usar as suas tintas e não estar exposto a nenhum problema de saúde é não pintar nada. Enquanto você estiver pintando alguma coisa, garantias não há. Deu para entender? Entendeu sem dar? Ai, que piada de quinta série. Ai. É a quinta série do plasmodelismo. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha esclarecido um pouco as tuas ideias aí, porque este vídeo está acabando. Aproveita para deixar seu like nele aqui, bonitinho, e fica de olho que esse é um canal de lives. Você quer ver o Chiquito usando essas tintas, falando, quer tirar suas dúvidas ao vivo, Chiquito, pega uma live aqui. Chiquito tá ao vivo quase todo dia, cara. Chiquito, todo dia tem um Chiquito ao vivo em algum lugar deste YouTube de Deus aqui. Nós estamos ao vivo aí. Caça nós por aí. Queria agradecer os padrinhos do blog do Chiquito, galera que ajuda o canal. Vem você ser o padrinho do blog do Chiquito também. Acesse aqui o apoia.se/blog do Chiquito ou clica no botãozinho seja membro aqui do YouTube. Torne-se um padrinho, colha as suas vantagens e ajuda o canal. O canal só existe graças à ajuda da comunidade. Ponto final. Vou parar de falar, porque se eu falar muito o negócio complica. A gente se vê no próximo vídeo do blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo, YouTube. Fui!